presidente da Câmara, Arthur Lira, se pronunciou nesta quinta-feira nas redes sociais sobre as grandes divergências verificadas nas recentes pesquisas de intenção de voto. O parlamentar afirmou que nada justifica resultados tão distintos dos institutos e disse que alguém está errando ou prestando um desserviço. Lira defendeu ainda a criação de medidas legais para punir as empresas que errarem demasiada ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura ou manipular resultados. As principais pesquisas de intenção de voto para a presidência da República, por exemplo, mostram uma diferença entre Lula e Bolsonaro que varia de 3,7 a 16 pontos percentuais. As maiores margens a favor do petista estão em pesquisas Datafolha e IPEC, contratadas pela Globo. Como já mostramos aqui no programa, o PT decidiu usar os números desses levantamentos para criar uma comoção pelo voto útil em Lula, visando desidratar as campanhas de adversários na reta final da eleição. Com esse destaque, a gente abre o programa desta quinta e vamos direto a Brasília para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, os novos influenciadores de eleição, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, meu compadre Augusto. Seja bem-vindo aí de volta. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, hoje eu conversei demoradamente com uma diretora de uma empresa que faz pesquisas, né? Chama Instituto. Usam esse nome Instituto para lustrar o nome e passar a impressão de que se trata de algo assim acima do bem e do mal, que não visa lucro. Não, são empresas que querem exatamente o lucro e isso é lícito. A economia está aberta. Mas há que existir regras. Não se pode dominar o subconsciente das pessoas. E nessa conversa, a diretora da empresa me disse cabalmente: interfere sim, influencia sim a opinião e influencia o voto logo depois. Há um sentimento de pertencimento, né, como torcer para um time de futebol que está ganhando, aquela torcida organizada. E isso acaba provocando uma decisão de voto. A decisão de votar, ela é meio complexa, né? Ela passa por um pouco de racionalidade, muita emoção, e aí ficam brigando a emoção e a racionalidade em busca de uma resposta para votar naquele que você emocionalmente já decidiu votar. E as pesquisas eleitorais influenciam diretamente. Vou provar que as pesquisas influenciam. Antes eu dizia e desconfiava que a pesquisa induzia o voto, ou seja, influenciava. Agora, a pesquisa eleitoral influenciou e decidiu até pelos partidos políticos sobre o lançamento de candidatos. Nós ouvimos aí partidos políticos importantes dizendo: será candidato quem tiver o melhor índice nas pesquisas. Ou seja, a pesquisa eleitoral passou de influenciar o eleitor e passou a influenciar o lançamento de candidatura lá atrás. Então, é sim um instrumento muito poderoso. E ele vem sendo controlado tempos em tempos e regulamentado. Não há por que falar em proibir. Aí seria censura. As empresas têm que funcionar, fazer o seu trabalho, né, e publicar, né? Tem que publicar. Mas há que se ter responsabilidade, há que se ter um critério para a publicação de algo que pode mudar o destino de um país. Esta é a realidade. Agora, tudo isso passa por um debate no Congresso Nacional. Não é a vontade do presidente Arthur Lira só que faz uma mudança assim. Eu sou do tempo em que a Jovem Pan aqui publicava enquetes famosas e as enquetes acertavam, sempre acertaram. E depois houve, por alguns outros veículos de comunicação, o uso indevido disso e a Justiça acabou entendendo que deveria proibir. E o Congresso pegou esse mote e aprovou uma lei proibindo as enquetes e agora liberou, mas tem que falar que é enquete, né? Mas não diretamente sobre candidatos. E também sobre as pesquisas. Há regras. A empresa que faz a pesquisa, ela é obrigada a colocar ali no TRE e no TSE os critérios que usou e é possível fazer auditoria. O partido que quiser pode pedir os dados, ninguém nunca pediu, mas pode pedir os dados e sair atrás dos pesquisados,
tudo isso está controlado, o nome do pesquisador, onde foi feita a pesquisa, quem foi ouvido, assim por diante. Isso é possível, porque a lei exige, e existem também prazos. Então, eu acho, sim, um debate pertinente, e isso tem que ser feito pelo Congresso Nacional e nunca pela Justiça. Mas se o Congresso não aprovar uma regulamentação assim, vai acabar sendo regulamentado através de decisões do TSE. Agora você, Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula, Fiuza, Augusto, e boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essa questão das pesquisas fez até com que, quando se estava discutindo o novo Código Eleitoral, os legisladores, incluíram ali justamente uma espécie de censura, limitações, pelo menos, à divulgação de pesquisas até um prazo específico antes das eleições. Isso foi muito questionado, apesar de não ser, na verdade, o maior problema daquele novo Código Eleitoral, né? Havia outras questões mais problemáticas, como algumas, por exemplo, que davam margem ou abriam brecha para compra de votos, para coisas como transporte de eleitores que são proibidas, né, que não são permitidas justamente porque podem induzir algum tipo de voto, pode induzir um voto ilegalmente. Com certeza, sem dúvida nenhuma, no dia 2 de outubro, algum instituto de pesquisa vai cair do cavalo e vai cair feio, né, porque isso pode acontecer tanto com os institutos que mostram Lula na frente ou com os institutos ainda que minoritários, que apontam Bolsonaro na frente ou um empate entre os dois, né? Porque a diferença entre esses institutos, dos números desses institutos, com a média dos institutos, das pesquisas, é muito grande. Agora, quando o Lira fala em punir, é preciso pensar o seguinte: primeiro, que não é possível pensar em alguma lei nesse sentido antes das eleições desse ano, né? Vai ter que ser pensado para o ano que vem, para os próximos anos, as próximas eleições municipais, por exemplo. E a outra questão é como vai conseguir provar, né, que houve manipulação numa pesquisa dessas, né? Qual vai ser o critério? É algo realmente complexo, complicado de conseguir. E no caso de uma punição, né, se ele está pensando na situação atual, obviamente que ele está pensando na situação atual, ele parece estar insatisfeito com os resultados que estão aparecendo aí na maioria das pesquisas. Se ele fala em punição, ele deve pensar que a punição vale para qualquer instituto que erre, né? Será que ele vai se engajar nessa narrativa, nesse mesmo argumento, nessa mesma defesa de punição de institutos, caso se prove que aqueles que apontam Bolsonaro como na frente errem, né? Se ele não fizer isso, ele vai estar engajando naquela narrativa de que houve fraude. Você, Ana Paula Henkel, que achou desses comentários feitos hoje pelo presidente da Câmara, Arthur Lira? Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, o Lira, lembrando que ele é candidato, né? E ele também precisa fazer ali o meio de campo com a população, grande parcela da população que anda descontente com as pesquisas, porque os números são realmente muito diferentes, né? Lembrando que, recentemente, o CEO da Genial Quest, o Felipe Nunes, aqui na Jovem Pan, ele deu uma entrevista, se eu não me engano, no Jornal da Noite ou no Jornal da Manhã. Nossa queridíssima e super competente Cristina Grêmio estava lá, e o Felipe Nunes disse que existem clientes que compram pesquisas e clientes que pagam por resultados. Ou seja, é uma declaração muito clara, né, do que esses institutos de pesquisa, como eles se tornaram ferramentas importantes até no meio de campanhas políticas, não apenas para mostrar algum retrato da ocasião, algum retrato do momento. Muita gente está falando sobre a CPI dos institutos de pesquisa. O Brasil é o país da CPI. Se tivemos uma CPI do circo, aí, da CPI da Covid, por que não uma CPI dos institutos de pesquisa?
O que eu acredito, Vitor, é que eles precisam ter uma nota, ter um crédito, assim como o esporte nacional, venho dando esse exemplo aqui, o vôlei brasileiro. Por que o vôlei? Muita gente fala que o vôlei é vencedor. Não é porque nós achamos e gostamos do vôlei, é porque o vôlei tem um passado glorioso, medalhas olímpicas, mundiais, na praia, na quadra, enfim. O passado mostra o que o vôlei é hoje. Não é assim com os institutos de pesquisa, não vem sendo assim desde 2018. Erraram muito em 2018, erraram muito em 2020, e agora nós precisamos esperar se eles vão errar muito, se eles vão errar pouco, porque o passado condena esses institutos de pesquisa, e eles não vêm errando dentro da margem ali de erro, os números, poucos números para cima ou para baixo, eles vêm errando com 2 dígitos de diferença. Muita gente também está dizendo que e essa declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, isso não é liberdade de expressão. É engraçado que liberdade de expressão para essa gente ela só é defendida quando é para criticar o presidente Jair Bolsonaro, para jogar futebol com uma réplica da cabeça dele. Isso é liberdade de expressão, para encenar um assassinato numa peça publicitária, de cinema, o que quer que seja, para escrever sobre como seria melhor se Bolsonaro fosse assassinado, se estivesse morto. Aí é liberdade de expressão. Mas para criticar o STF, para criticar medidas inconstitucionais dos ministros, aí não é mais liberdade de expressão, aí é ataque à instituição. Eu, Vitor, sou favorável à real liberdade de expressão, como seria a primeira emenda aqui nos Estados Unidos, deixa falar, deixa os institutos promulgarem aí, declararem e mostrarem publicamente os seus resultados, mas no outro lado da linha nós não podemos cercear as pessoas de criticar esses institutos, porque o que acontece hoje? As pesquisas erram de uma maneira horrenda, de uma maneira completamente surreal e irreal. As pessoas criticam e aí quem critica estão atacando instituições, estão atacando os institutos, são os negacionistas. Então, se liberdade de expressão é liberdade de expressão para um lado, ela precisa ser defendida para todos os lados. O comentário agora é do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Eu estou aqui me perguntando onde é que o Arthur Lira estava nos últimos 10 anos. Onde o Arthur Lira estava nos últimos 20 anos ou nos últimos 40 anos. Ele morava onde? Na Dinamarca? Ou ele estava num sono profundo? Ou ele era um físico nuclear que estava muito envolvido nas suas pesquisas de física e não viu nada do que se passou no país? Ele acordou, né? Ele acordou agora, tocou o despertador e falou: ih! As pesquisas são uma porcaria. E as pesquisas não são sérias. E as pesquisas são tão disparatadas que, evidentemente, elas já se desmoralizaram há muito tempo. Né? E, evidentemente, que a forma como atuam essas empresas, né? A forma como elas vivem, lucram e vendem seus produtos no meio político não as autoriza, né? Como entidades credenciadas para dizer a verdade estatística, sociológica. É uma cascata completa, né? Completa. Porque, assim, se você se aproxima, às vezes, um pouquinho, né, e acerta, não, tá vendo? Ali ele, é a margem de erro e tal. Só que aí, 200 outras vezes, você inverteu, você colocou como favorito aquele que não chegou no segundo turno. Quantas vezes teve isso? Você colocou ali como fora do baralho aquele que ganhou a eleição, ou eu sonhei. Isso acontece há décadas, desde o Brizola lá, reclamando. E o Arthur Lira descobriu agora, né? Quase uma semana da eleição, ele descobriu que é isso. A minha pergunta é a seguinte: e aí, ele vai para cima da imprensa também? As pesquisas não seriam absolutamente nada se elas não fossem objeto das manchetes.
né? Quem dá não é o site do IPEC, site do Datafolha, né? O Instagram do Datafolha. São as manchetes da imprensa, dos jornais, dos telejornais, que tratam essa informação como uma informação fidedigna, verdadeira. Então o Arthur Lira vai para cima desses também? Eu não ouvi isso no discurso dele. Ele vai dizer para a imprensa que ele vai investigar a imprensa porque está empurrando o gato por lebre, né? Então isso é uma coisa patética, né? As pesquisas são patéticas, o discurso do senhor Arthur Lira também é patético, não sei qual é o objetivo dele, nem estou querendo interpretar isso aqui, só estou querendo constatar o seguinte: se você oferece um serviço de porcaria, que não é confiável pelo seu próprio histórico, basta não confiar. Qual é o mistério? Né? Por que eu faço esse tipo de crítica aqui? Porque é grosseiro, né? Porque o nível de erro, as dúvidas sobre a boa-fé são enormes. Então, evidentemente que eu não tomo isso como a sério. Qual é a dificuldade? A sociedade inteira pode não tomar como uma coisa séria. Ah, mas influencia. Influencia quem quer ser influenciado, né? Eu acredito sempre no discernimento daquele que lê, do consumidor de informação. Ele sabe pensar, ele sabe discernir. Entendeu? Então, é isso aí. Ele olhou, viu que aquilo não é crível. Ele olhou, viu que a imprensa, outrora grande imprensa, está fazendo um papelão em vários aspectos, não é só nesse de pesquisa, está fazendo papelão em saúde, né? Em diretrizes sanitárias, coisas muito delicadas. E está acontecendo de fato. Né? Não está todo mundo dormindo, que nem o Arthur Lira dormiu aí, o sono da bela adormecida por 40 anos. Está todo mundo vendo e está todo mundo desistindo de confiar nessas instituições que desistiram de ser sérias. Minha opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite aos meus companheiros de programa. Boa noite a você que nos acompanha. As pesquisas, como eu já disse há poucos dias, elas estão apontando números que às vezes são separados por milhões, né? Milhões de eleitores. O erro é desse tamanho. 10 milhões de diferença, 15, portanto, alguém está errando. Alguém está errando. Com esse discurso, com essas pesquisas, o Lula recorre ao argumento ao voto útil, que empurra o Brasil, devolve o Brasil a um bipartidarismo primitivo. Né? Eu e ele. Ele dá a impressão, então, de que ele está para ganhar, falta pouco, e melhora a votação com isso. Eu acho que essa eleição tem cara de segundo turno, e é o que vai acontecer. E o Lula sempre pode melhorar a votação com a adesão de pessoas que acreditam cegamente nas lojinhas aí de porcentagem. Então vamos combinar o seguinte: na véspera da eleição vai sair algumas pesquisas, alguns institutos vão divulgar pesquisas, tá? É o retrato do momento. Se der, alguém vai errar feio. Se continuar assim, alguém vai errar feio. E aí? Como é que fica? Não tem punição para isso? Eles vão voltar a mentir daqui a pouco. Ou voltar a errar, tá? Vou ser generoso. Voltar a errar, isso não pode continuar acontecendo. Não pode. Agora, os institutos que vão errar por diferenças em números absolutos de milhões de eleitores, como é que é? Eles têm que pelo menos explicar o que aconteceu. Jamais explicaram. Jamais explicar. É a conversa fiada do brasileiro decide na hora de votar. Então não precisa de pesquisa, não adianta. Não, houve uma onda de última hora que não deu tempo de captar. É só desculpa, eu quero que eles expliquem. Não é uma ciência, a estatística, eu sei, não é uma ciência exata, suponho. Expliquem o que aconteceu, pelo menos isso. Admitam pelo menos uma vez na história da política brasileira que erraram. Alguém errou e ninguém admite erro nenhum.